Fecho que não queríamos. A paz do Senhor, meus irmãos. No último sábado, 7 de fevereiro, Brasília parou com a notícia que ninguém queria dar: a confirmação da morte cerebral do jovem Rodrigo Castanheira. Foram 16 dias de uma luta intensa na UTI, de um pai clamando por um milagre e de uma cidade inteira em oração. O que começou com um ato banal na saída de uma festa, um chiclete jogado, terminou em um sepultamento. Hoje, o altar é divã. Vamos dissecar a patologia por trás dessa violência e buscar respostas na palavra para uma dor que não parece ter explicação. Para a neurociência, o cérebro sem freio da empatia. Para entendermos o agressor, Pedro Turra, precisamos olhar para o que a ciência chama de déficit de empatia. No cérebro humano, existe uma área chamada córtex pré-frontal, que funciona como nosso freio moral, onde processamos as consequências das nossas ações. Em perfis descritos como sociopata, este freio não funciona adequadamente, pois existe um prazer na crueldade. Enquanto uma pessoa saudável sente o desconforto ao ver o sofrimento alheio, o cérebro de um predador inverte esta lógica, sente prazer. Quando o delegado Pablo Aguiar relata que Pedro ri enquanto descarrega o taser em uma vítima, ele descreve um sistema de recompensa que se alimenta do poder e da tortura alheia. Não foi um momento de bobeira, foi uma predação calculada e sistemática. Para a psicanálise, o narcisismo perverso e a ausência do não. No divã, analisamos o que a investigação chamou de indivíduo extremamente mimado, a tirania do ego. Quando uma criança cresce sem limites, ela não desenvolve a alteridade, a capacidade de entender que o outro é um ser humano com sentimentos. Para Pedro, o Rodrigo não era um jovem, era um objeto que ousou contrariá-lo. O narcisista perverso. Essa patologia se concretiza pela necessidade de destruir o que o outro representa para reafirmar a sua própria superioridade tóxica e patológica. O soco que interrompeu a vida de Rodrigo foi a manifestação física de um ego doente que não suporta ser frustrado. A agressão foi a forma que Pedro encontrou de anular quem o desafiou em sua onipotência infantil. Diante dessa tragédia, não lidamos apenas com as leis humanas, mas com princípios espirituais eternos. O sangue que clama. A Bíblia nos diz em Gênesis que o sangue de Abel clamava da terra por justiça. Hoje, o sangue do Rodrigo, interrompido de forma brutal por um motivo insignificante, também clama. E teologicamente, tirar a vida de um inocente é um ataque direto à imago Dei, a imagem de Deus no homem. Um coração de pedra. O que vemos é um coração endurecido, profetizado por Ezequiel. O coração de pedra perde a sensibilidade ao espírito e à dor alheia. Quando um jovem ri da tortura, como revelado nos autos, ele manifesta uma cauterização da sua consciência, o extremo da queda humana. Sobre o arrependimento declarado pelo agressor, sabemos que no altar o arrependimento verdadeiro é metanoia, uma mudança de mente que aceita as consequências. A reclassificação do crime para homicídio é a mão de Deus agindo pelas autoridades para que a lei da semeadura se cumpra, pois a Bíblia diz: o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Deixo aqui um alerta aos pais. O delegado foi certeiro. Pedro é um indivíduo que não aceita o não. Provérbios ensina que a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe e também o seu pai. Pais que trocam a disciplina pelo narcisismo permissivo não criam filhos livres,
mas ídolos que acham que a vida do próximo é descartável. E para concluir, a justiça da terra está se movendo. Pedro Turra está preso e agora responderá por homicídio, podendo enfrentar até 30 anos de prisão se for para o tribunal do júri. Mas a ferida na família Castanheira, só Deus pode fechar e curar. Rodrigo descansou nos braços do Pai, onde não há mais dor. Que o sangue deste jovem sirva para despertar a nossa sociedade. E você? Você acredita que a nossa justiça será rigorosa o suficiente para frear perfis como este? Deixe sua opinião e sua oração pela e para a família nos comentários. Fiquem na paz do Senhor e lembre-se, sejam felizes, fique com Deus, viva bem.